reação do mercado financeiro? O mercado fica nervoso à toa. Eu nunca vi um mercado tão sensível como o nosso. É engraçado que esse mercado não ficou nervoso com 4 anos do Bolsonaro. Só tá indo para São Paulo. A nossa manchete de hoje. O mercado ensaia chantagem e Lula responde. Não reagiram a todos os abusos feitos por Bolsonaro durante 4 anos. Ontem, o meu destaque aqui foi que o Brasil voltou à normalidade institucional, o Lula se encontrou com os representantes dos outros poderes. No meu entendimento, essa reação de hoje também é uma certa volta à normalidade, inclusive o papel jogado pela imprensa tradicional, né? Globo, G1, Folha, UOL e outros sites, fazendo o papel de porta-vozes do mercado financeiro. Não cobraram nada do Bolsonaro. O Bolsonaro deitou e rolou, fez os maiores absurdos, rasgou as regras fiscais, fez a PEC do fim do mundo para poder aprovar gastos na véspera eleitoral, tentou comprar voto, tentou destruir a democracia e a imprensa não fez o papel de cobrar o Bolsonaro. Pelo menos não nesse nível. E hoje, tanto o mercado como a mídia tradicional iniciam um processo de chantagear o Lula. Isso, para mim, também é uma volta à normalidade, porque esse é o papel que as pessoas costumam esperar desta imprensa tradicional brasileira. O dólar subiu de novo, a bolsa caiu. É claro que não são só fatores relacionados ao discurso do Lula, a transição, tem muitas questões internacionais e também a inflação, que volta a disparar no governo Bolsonaro. Estamos no governo Bolsonaro. A inflação de outubro voltou a crescer. Isso também preocupou os mercados. Quer dizer, toda a festança, a gastança do Bolsonaro eleitoral começa a cobrar o preço. Descontrole nas contas, descontrole orçamentário, né, um governo que acabou antes de terminar. E isso gera um vácuo perigoso também na política econômica. O Lula nem tomou posse, mas o mercado financeiro já faz chantagem contra o presidente eleito. Porque Lula disse que o pobre precisa estar no orçamento. Lula disse que não compreende bem porque há tanta preocupação com o teto de gastos, com o controle de gastos, e não há preocupação com a fome, na mesma proporção. E ao fazer esta afirmação, o mercado, entre aspas, que é este ser indefinido, mas que tem alguns representantes muito bem postados na imprensa tradicional, o mercado foi para cima. A bolsa caiu hoje, o dólar voltou a subir, né, o real ficou mais fraco. Dizem, por causa desta fala do Lula, que preocupou os senhores detentores de títulos públicos, os senhores especuladores do mercado financeiro e as senhoras, poucas, né? É uma área muito masculina, né? Mas preocupou, sabe? Eles estão muito preocupados com isso. Tiveram preocupados, por acaso, quando o Bolsonaro estourou as contas do Brasil e fez a PEC do fim do mundo? Não. Por quê? Porque o Bolsonaro botava uma cenourinha na frente dos burros. Assim, eu vou arrebentar tudo, mas fiquem comigo porque vai ter privatização da Petrobras, vai ter distribuição de dividendos da Petrobras. Eu vou arrebentar as contas, dizia o Bolsonaro, para tentar me reeleger. E depois a gente privatiza tudo. E vocês são sócios dessa festança. Então, não havia cobrança, porque o Guedes é o representante do mercado financeiro predador, sentado na cadeira de ministro da Economia. Quando vem o Lula e faz uma afirmação, para mim, óbvia. Não, aí não pode. Mexeu com o mercado. Como se o Lula fosse um incendiário. O Lula governou 8 anos, e depois a Dilma mais 4, porque já o segundo mandato praticamente não existiu, com responsabilidade. O governo do Lula teve responsabilidade, reduziu a relação dívida-PIB. Sabem o que é isso, né? A dívida interna. O Brasil tinha uma dívida interna quando o Lula assume gigantesca e não tinha nem capacidade de pagar essa dívida. O Fernando Henrique teve que fazer um empréstimo ponte no FMI até o Lula tomar posse para o país não quebrar. O Lula toma posse, a economia se recupera, os impostos, o recolhimento de impostos melhora, as contas do governo se acertam, o país começa a exportar, começa a fazer reservas em dólar, reservas internacionais. Bom, com tudo isso, a relação dívida interna, PIB, diminuiu. Quando o Lula assumiu, acho que era 70%, 80%. Caiu para 40%. Então, o Lula tem responsabilidade. Agora, a responsabilidade dele não é só com quem compra ação na Bolsa. É também com quem está lá na base da pirâmide social. Então, isso mexeu hoje com os mercados. Quer saber? Ainda bem. Ainda bem. Há contradições entre o governo Lula e o mercado financeiro? Ainda bem. Se fosse para o Lula ser eleito e ficar tudo igualzinho, já estava com o Guedes. Para que o Lula? Então, que haja essas contradições e que isso seja negociado e seja arbitrado pelo presidente eleito. E vai ser, porque o Lula sabe fazer isso. A bolsa caiu, o dólar subiu por causa da fala do Lula sobre teto de gasto, orçamento, ele dizendo que, a princípio, ele quer rever essa história de teto de gasto. Já tinha dito na campanha, gente. Qual é a surpresa? Estão aproveitando para especular um pouco também. E há as questões econômicas. Não é só a fala do Lula. A inflação veio muito alta. Existe preocupação com o cenário internacional que vai acontecer nos Estados Unidos. E tudo isso junto. Houve essa
pequena turbulência no mercado financeiro. Bom, o Lula devolveu. Os caras gritaram truco, o Lula gritou 6. Abre aspas, Lula. O mercado não ficou nervoso com o Bolsonaro por 4 anos. Por que está nervoso agora? Por que o povo pobre não está na planilha da discussão da macroeconomia? Questionou de novo o presidente ao comentar a alta do dólar. Então, gritaram truco, o Lula gritou 6. Vamos ver até onde vai esse jogo. Aqui não é um jogo, é a administração da economia e o Lula tem diálogo com o mercado financeiro. No meu entendimento, é a volta à normalidade. Um presidente que não olha só para Faria Lima vai sofrer pressão da Faria Lima. A gente sabe que o mercado opera assim, ele reage, né, àquilo que é dito, as expectativas são criadas, tem muita gente que vai ganhar dinheiro com isso agora, e aí interessa também fazer esses movimentos agora, para poder fazer o movimento no sentido contrário depois. Eu não daria muita importância, não, para esse tipo de reação. É muito diferente de, claro, uma situação, por exemplo, quando você olha um trimestre inteiro e vê que caiu muito o investimento. Aí você tem um dado importante. Mas oscilações do câmbio e da bolsa de um dia para o outro, não dá para a gente dar muita trela para isso. Isso não é tão significativo, não. É importante essa distinção que você faz, né? Se fosse economia real, ó, frear os investimentos, ou então a inflação escapou do controle por 3, 4 meses, aí é para se preocupar, né? O mesmo dólar, ele tem, vamos dizer, uma super subida e fica num patamar super elevado durante muito tempo. É diferente, mas essas oscilações diárias, isso é só susto do mercado, e a gente sabe que ele, assim como o dólar sobe e a bolsa cai num dia, pode acontecer exatamente o movimento inverso no dia seguinte. Depende do noticiário.